Peppa Pig está sendo transmitido desde 2004, e ao longo dessas mais de 2 décadas, o desenho fez parte da vida de milhões de pessoas ao redor do planeta. Será que você faz ideia de como se originou o universo do desenho? Ou em que ano se passa a história da porquinha cor-de-rosa e sua família? Para saber tudo o que existe sobre a cronologia e história da Peppa, fica até o final desse vídeo. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. A maioria das pessoas não faz ideia, mas o mundo da Peppa existe há milhões de anos. Pelo menos é isso que a gente pode deduzir quando assistimos ao episódio Vovó da Idade da Pedra. Nele a gente vê que o vovô conta pra Peppa e George sobre o porquê da sua avó e suas amigas estarem simulando serem pessoas pré-históricas. E como o próprio nome diz, a gente é levado para tempos longínquos, em que a humanidade ainda vivia em cavernas e caçava mamutes para se alimentar. E toda essa parte da história se passa há mais ou menos 60 mil anos atrás, quando os humanos e não os porcos habitavam as cavernas. Só que se a gente for levar ao pé da letra, a verdade é que a Idade das Pedras se estendeu a 2,7 milhões de anos. Mas podemos dizer que o mundo da Peppa existe há muito mais tempo, já que vemos o George encontrando um osso de dinossauro ao ajudar seu avô a escavar, que teria milhões de anos. Isso porque os dinossauros deixaram de existir há 66 milhões de anos atrás. E parece que os personagens têm total consciência dessas informações, já que a Vovó Pig e suas amigas fazem questão de simular como era a vida nesse passado tão distante. E Peppa e George participam muito dessa brincadeira. Legal! Depois da Idade da Pedra, Peppa parece seguir uma cronologia muito parecida com a do nosso mundo. Podemos notar isso no episódio Dia Romano, que mais uma vez traz os momentos mais históricos do desenho ligados à Vovó Pig e a seu grupo da Terceira Idade. Só que dessa vez as vemos vestidas com roupas típicas do Império Romano, como legionárias e membros do Senado da República de Roma. Se vermos os livros de história, vamos notar que esse período começou antes de Cristo e terminou quase 500 anos depois, mostrando que no passado de fato existiam imperadores e centuriões que usavam seus capacetes, como Peppa e George. E assim como a queda do Império Romano significou o início da Idade Média para nós, o mesmo acaba acontecendo no mundo da Peppa. Isso fica claro quando vemos várias referências vikings no desenho. Por exemplo, no mesmo episódio em que vemos George achando o osso de dinossauro, também vemos o vovô Pig encontrando uma moeda de ouro. E se olharmos para ela bem de perto, vamos ver que ela tem o símbolo de um viking cravado. Essa é uma referência às invasões vikings à Inglaterra que aconteceram durante a Idade Média, há mais de 1000 anos atrás. Além disso, podemos ver mais uma vez a Vovó Pig e suas amigas, que são fãs de história simulando como se fossem vikings. Só que em vez de invadirem a Inglaterra, elas só queriam comer alguma coisa. Passados os anos da Idade Média, seus cavaleiros e vikings, a gente vê que o mundo também acabou entrando na Idade Moderna. Conseguimos ver isso por um pequeno detalhe que encontramos no episódio em que os alunos da classe da Peppa estão em uma excursão escolar ao Museu de Ciências. Em um determinado momento, o Edmond Elefante voa em um foguete criado pelo vovô Coelho. Se olharmos lentamente para a cena, a gente pode ver que um dos quadros em que o pequeno elefante em seu foguete passa é de um senhor gazela vestido como os soldados da época da Revolução Francesa. Ele seria mais ou menos como um Napoleão Gazela à parte, a gente pode dizer assim. Inclusive, essa é a primeira vez que a gente vê alguém que não seja humano como um personagem histórico de fato em Peppa. E provavelmente esse senhor Gazela é o mesmo que aparece no quadro que tá na casa da Madame Gazela, que vamos falar melhor daqui a pouco. Mas além dessa imagem, a gente encontra outros indícios que nos mostram melhor a cronologia nesse universo. E se você também gosta do desenho da Peppa e dos seus detalhes, comenta aqui embaixo #Pig. Em um outro episódio, a gente consegue ver em frente a um grande prédio um monumento. E no alto a gente vê a estátua de um homem utilizando trajes militares do passado. O mais interessante é que esse monumento existe e fica na Inglaterra. Chamado de Coluna de Nelson, a estátua histórica é datada do ano de 1843. Ela homenageia o almirante Nelson da Marinha Real Britânica, que faleceu em 1805 e nasceu no ano de 1758, o que mostra que a cronologia segue exatamente essa mesma sequência de acontecimentos que rolaram há mais de 200 anos. Mas
Mas essa não é a única evidência desse fato que a gente acabou de comentar. Quando a família Pig vai aos Estados Unidos, Peppa olha pelo mirante e enxerga a grande Estátua da Liberdade, o símbolo dos Estados Unidos que foi criado no ano de 1876, há quase 150 anos e que também tem um rosto humano. Eu achei que quando esse dia chegasse, a gente veria uma versão coelho ou porca da Estátua da Liberdade. Mas tudo bem. Seguindo a lógica da história, a gente tem a presença da Rainha da Inglaterra em A Rainha. Na época, a Rainha Elizabeth ainda era viva, e a referência à monarca é bem nítida. Considerando isso, a gente sabe que o ano do nascimento da Rainha Elizabeth foi em 1926. Então, se ela estava no trono nesse episódio, a gente pode dizer que é um fato que ela tenha nascido há quase 100 anos atrás. Lembrando que até mesmo a Peppa já teve o sonho de se tornar rainha e comer bolo de chocolate à vontade. Outra coisa que também nos remete a essa mesma época é vista na casa da Madame Gazella, quando a família Pig vai visitá-la. E a gente nota que na sua parede existe a foto de uma pessoa que provavelmente é o Sr. Gazella, o falecido marido da personagem. A verdade é que a foto não tem data, mas pelas roupas a gente pode deduzir que se trata de uma fotografia tirada nos anos de 1920, mais ou menos na época em que a rainha nasceu, o que faz todo sentido, já que o mesmo personagem está no quadro do museu, na cena do Edmond Elefante e o Foguete, indicando que o personagem viveu muitos e muitos anos, o que faz sentido se ele for um vampiro assim como a Madame Gazella. Inclusive, essa é uma história que a gente conta aqui no nosso canal, onde provamos que a professora da Peppa é de fato uma vampira da Transilvânia. Se estiver curioso, clica nesse card aqui em cima. Seguindo a lógica de tempo no mundo da Peppa, o desenho também faz menção a um evento que aconteceu há 90 anos. Estamos falando do dia em que Peppa e George encontraram uma garrafa na praia, enquanto passeavam com sua avó. E ao tirarem a rolha da garrafa e lerem a carta que estava dentro, eles acham a mensagem de uma pessoa chamada Red Coelhinho. Ao ligarem para o contato que estava na carta, a gente descobre que, na verdade, ele e o vovô Coelho são a mesma pessoa. Então o avô da Rebecca Coelho explica que jogou aquela garrafa no mar há uns 100 anos. Pela aparência dele e pelo fato dele saber escrever uma carta, a gente pode deduzir que ele teria aproximadamente seus 4 ou 5 anos de idade. E podemos também perceber que ele exagerou um pouco quando falou que a lançou há 100 anos, o que, caso fosse verdade, iria tornar quase impossível que ele ainda estivesse vivo, afinal ele teria mais de 105 anos de idade. Então, sendo um pouco bondoso com o personagem, a gente pode entender que ele jogou essa carta há uns 90 anos mais ou menos. Isso é bastante, e como o tempo é valioso, não perca mais e clica no botão de inscrição se ainda não for inscrita. E se tem alguém que é tão velho ou até mesmo mais idosa que o avô da Rebecca, é a Madame Gazella. Isso fica muito claro quando vemos o episódio Visitando a Madame Gazella. Nele podemos ver uma coisa que nos faz chegar a essa conclusão rapidamente: o pinheiro que fica ao lado da sua casa. Na história, a gente vê que a professora plantou a pequena árvore há muitos anos atrás, quando ele era somente um pequeno broto. E agora vemos que a árvore está do tamanho ou até mesmo mais alta que a residência da Madame Gazella. O detalhe é que a casa tem 4 andares, ou seja, aproximadamente 12 metros de altura. E de acordo com informações de botânica, um pinheiro demora em torno de 40 anos para atingir essa altura. Mas a Madame Gazella também está presente em outro momento histórico importante: a infância do papai e da mamãe Pig. Isso porque no episódio A Despedida da Madame Gazella, a gente vê um flashback em que o pequeno papai e a pequena mamãe eram alunos da velha Gazella. Considerando que os dois personagens hoje são adultos e têm 2 filhos, podemos imaginar que isso aconteceu há mais ou menos 30 anos, seguindo assim o fluxo da cronologia do desenho. Agora fica no ar a pergunta: em que ano será que se passa o desenho da Peppa? Sobre isso existem algumas hipóteses. A primeira delas é que ele se passa entre os anos 2004 e 2005, datas de seu lançamento. Só que isso não pode ser verdade, já que no episódio A Van do Senhor Raposo, no veículo tá escrito que ele tem um negócio de compra e venda de produtos desde 2010, o que indica que o desenho se passa em algum momento depois desse ano. Além disso, a gente sabe que ao longo das várias temporadas já houve 6
episódios de Natal. E como esse é um feriado comemorado só uma vez por ano, a gente pode dizer que tecnicamente alguns anos se passaram no desenho. Só que na prática isso não é verdade, já que nenhum dos personagens infantis cresceu tanto até agora, tornando uma incógnita o ano em que se passa. A gente sabe que a rainha ainda era viva, então se passa antes de 2022, ano do falecimento da rainha, nos levando à conclusão que as histórias da personagem ocorreram em algum momento entre 2010 e 2022. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!